Você sente um peso no peito toda vez que pensa em dinheiro e futuro. Eu sei. Não é só sobre contas a pagar. É sobre o silêncio antigo que pede sentido. Muitos vivem com a sensação de que existe algo trancado dentro. Uma chave esquecida. Um campo que não responde. Esse vazio não é ganância. É sede de pertencimento ao todo. Quando a consciência se separa da própria fonte, a prosperidade se cala. Porque prosperidade é estado vibracional antes de qualquer forma. É a alegria que se sustenta por si mesma, não a euforia que desaba no dia seguinte. Falo de uma alegria serena que organiza a realidade por ressonância. Quando essa alegria está viva, tudo encontra lugar. Quando ela é reprimida, tudo colapsa por dentro. O que bloqueia essa alegria não é falta de esforço, não é ausência de talento. É a caixinha. A caixinha é o paradigma estreito que condiciona pensamento e afeto. É um campo de crenças que prende a mente ao conhecido e impede a entrega. O ego teme perder controle e sabota a abertura necessária. Ele se alimenta de comparação e medo e assim fecha a porta do sentir. Prosperidade não chega onde a porta está fechada. A chave não é fazer mais. A chave é permitir. Permitir é um sim silencioso que remove a trava vibracional. Quando o ser permite, a frequência se alinha. A vida volta a fluir. Eu repito sem pressa. Alegria é variável e invariável do sucesso. Sem alegria não há progresso verdadeiro. Sei que isso contraria a cultura do sofrimento como mérito. Mas a alegria que digo não depende de circunstâncias. Ela nasce do contato com a centelha. Ela reorganiza ideias e traz soluções que a razão não acessa sozinha. Quando esta alegria se mantém, ela irradia. Ela muda ambientes e pessoas. Esse campo provocado pela alegria é a base da prosperidade contínua. Sem esse campo, tudo vira luta sem alma. Existe uma dor moral escondida aqui. O sentimento de não merecimento. Toda vez que o bem começa a se aproximar, a sombra levanta a voz e diz que é perigoso sentir. Diz que é cedo demais. Diz que é errado. Então a pessoa recua e quebra a própria ressonância. Isso é autossabotagem sutil. Não é fraqueza. É programação antiga que precisa ser vista com compaixão. Quando a sombra permanece reprimida, a energia estagna e a intuição se fecha. Quando a sombra é integrada, o campo clareia e a alegria volta a ser estável. Prosperidade real pede reconexão com o todo. Pede serviço. Pede amor que não cobra. Seres de luz se tornam fontes porque doam sem perda. Isso não é romantização. É dinâmica energética. Amor eleva a frequência e alinha a realidade. O aprendizado pela dor existe, mas o do amor é mais direto e leve. Onde a alegria constante, há sincronicidade. Onde a sincronicidade, há abundância. Quando você se doa de verdade, a alegria se renova e sustenta tudo. Talvez você sinta ansiedade silenciosa ao ouvir isso. Uma urgência de controlar o futuro. Perceba o corpo agora. Veja como a mente corre para resultados e prazos. Essa corrida é ruído. Ressoa escassez. A mente linear quer garantias. A consciência precisa de presença. A prosperidade se aproxima quando se retorna ao eixo e permite a atuação dos arquétipos que ampliam a caixa até o tamanho do universo. Arquétipos não entram onde a atuação mecânica sem consciência. Eles respeitam o livre-arbítrio. Quando entram, expõem a sombra para que a cura aconteça e a alegria se estabeleça como estado. Eu sei que muitos esperam uma técnica rápida. Não é aqui. O caminho é interno. É escolha diária de frequência. É compromisso afetivo com a própria verdade. Prosperidade não é uma ideia. É um sentimento íntegro que ocupa o corpo inteiro. Ele aquece o peito, acalma a pele, silencia a testa, fortalece a coluna e acende a visão. Quando esse sentimento ganha morada, o universo responde com coerência. A realidade se reordena pela alegria. E quando a alegria se fixa, o próximo passo surge como quem sempre esteve aí. Sem alarde, sem promessas mágicas. Apenas a indicação de um ponto cego que todos carregam e que agora começará a se revelar. Quando falo da ilusão do materialismo, eu não estou falando de ter coisas. Eu estou falando do momento em que as coisas passam a comandar o nosso estado interno. Nesse instante, a consciência se encolhe, o peito esfria, a mente perde eixo. Surge uma lógica que parece sensata por fora e vazia por dentro. Trabalhar mais para comprar mais. Comprar mais para sentir mais.
Sentir mais por um instante. Depois a queda. A busca recomeça. Esse ciclo acelera a escassez. Porque a atenção é energia. E onde coloco a atenção é o alimento. Se a atenção se fixa apenas na forma, a forma suga a energia vital. O campo perde densidade. A intuição fica muda. A criatividade seca. A prosperidade se afasta porque não encontra ressonância estável. Eu vivi isso por anos em muitos alunos. Um padrão silencioso. Eles trabalhavam com afinco. Produziam resultados medíocres e exaustos. A conta sempre fechava no limite. E a mesma pergunta aparecia. O que mais falta? O que eu não estou vendo? O que faltava era conhecimento básicos sobre a natureza da consciência. A realidade responde ao que somos, não ao que exibimos. O materialismo nos seduz porque é palpável. Eu posso medir, eu posso pesar, eu posso comparar. O ego se sente seguro nessa métrica. Acontece que a métrica não mede a coerência do campo, não mede a alegria serena, não mede o alinhamento com o todo. Então ficamos cegos. Aceitamos a ilusão por falta de mapa. Ninguém nos ensinou a ler as camadas sutis da experiência. Ninguém explicou que o vazio que dói não é falta de objeto, é falta de sentido. Quando a consciência se reduz a objetos, o corpo entra em alerta. O sistema nervoso fica hipervigilante. A mente gira em futuros que nunca chegam. O sono se fragmenta. O corpo pede açúcar. O humor oscila. A pessoa lê isso como problema externo. Mais trabalho, mais controle, mais comparação. Mas o problema é energético. A frequência vibracional fica dissonante. Surge ruído. O ruído vira pressa. A pressa vira erro. O erro confirma a crença de escassez. A crença reforça o ruído. E assim o circuito se fecha. Chamo isso de caixinha. Uma caixa mental que dá a falsa sensação de proteção. Ela protege da expansão. E por isso ela protege da prosperidade. O caminho de saída começa pela honestidade interna. Eu observo meu dia em silêncio. Eu pergunto a mim mesmo o que me move de verdade: medo, status, aprovação ou alegria do servir. Essa pergunta não é moralista, é calibradora de frequência. Quando eu ajo por medo, eu contraio o campo. Quando eu ajo por alegria, eu abro espaço para a sincronicidade. O universo não negocia com fachada. Ele responde à coerência. Eu me lembro disso cada vez que a mente me puxa para o ter como salvação. Eu paro. Eu retorno ao corpo. Sinto o peito. Sinto a coluna. Sinto os pés. Peço clareza. E escolho a ação que mantém a minha alegria íntegra. Mesmo que seja a ação menos glamourosa. Mesmo que ninguém perceba. Essa coerência reorganiza a minha realidade por ressonância. As lições filosóficas e espirituais aqui são diretas. Primeiro, a realidade é processual. Não é o objeto que dá sentido. É o sentido que dá forma ao objeto. Segundo, tudo que compramos busca reproduzir um estado que já existe em potencial. Segurança, pertencimento, valia. Se eu não cultivo o estado por dentro, a forma vira prótese emocional. E toda prótese tem prazo curto. Terceiro, o material só é sagrado quando está a serviço da expansão da consciência. Dinheiro é fluxo. Casa é abrigo do silêncio. Trabalho é expressão da centelha. Sem essa orientação, a forma perde alma. E quando a forma perde alma, ela cobra um preço alto. Paga-se com vitalidade. Paga-se com tempo. Paga-se com relações esvaziadas. Os exercícios são internos e simples. Simples não significa fáceis. Primeiro exercício: reequilibrar a percepção. Eu escolho um objeto de desejo. Pode ser um carro, uma viagem, um contrato. Eu fecho os olhos por 1 minuto. Eu pergunto: qual estado eu acredito que este objeto trará? Liberdade, paz, prestígio, alegria. Eu nomeio o estado com precisão. Em seguida, eu busco esse estado por meios não materiais. Eu evoco lembranças em que eu já senti essa liberdade. Eu evoco memórias em que a paz foi inquestionável. Eu fico com o estado até o corpo reconhecer. O peito aquece. A respiração aprofunda. A mente desacelera. Eu repito durante alguns dias. Isso treina o sistema nervoso a se estabilizar na frequência do que eu desejo. Quando a forma chegar, ela não será muleta.
Será consequência. Segundo exercício. Desprogramar a comparação. Eu escolho uma janela de tempo no dia. Pode ser ao acordar. Eu decido que por alguns minutos eu não me comparo a ninguém. Eu apenas observo minhas microdecisões. Eu pergunto a cada escolha: essa ação está a serviço da minha alegria serena? Se a resposta for não, eu ajusto o microcurso. Eu desisto do atalho que tira a paz. Eu aceito o caminho que sustenta o eixo. Esta prática reduz ruído, aumenta a coerência, abre espaço para ideias novas. A sincronicidade começa a aparecer onde antes havia pressa. Terceiro exercício. Reencantar o uso do dinheiro. Eu pego uma pequena quantia. Pouco, algo que não gere medo. Eu destino essa quantia para um gesto que expanda a alegria de alguém. Pode ser uma palavra registrada em um livro. Pode ser um café para ouvir uma história. Pode ser o pagamento pontual de uma dívida antiga. O valor não está no tamanho do gasto. Está na intenção que organiza o campo. Dinheiro assim deixa de ser ídolo. Vira ferramenta de vínculo. O campo sente. O corpo responde. E uma paz discreta substitui a ansiedade de controle. Quarto exercício. Substituir metas pela qualidade de estado. Metas são importantes. Porém, a qualidade de estado cria as condições para que as metas tenham alma. Então eu escolho uma palavra para o dia. Presença, generosidade, discernimento. Eu volto a essa palavra sempre que a mente corre. Eu a coloco na ação que estou fazendo agora. Lavar a louça, revisar um projeto, dar atenção a uma conversa. Esse ajuste de qualidade afeta o campo em volta. E o campo responde com oportunidades do tamanho do meu estado. Não o contrário. Sair do sistema do materialismo não significa virar a seta perdida do mundo. Significa recolocar a consciência no lugar de comando. Eu já vi empresários que trocaram uma agenda de 20 reuniões por uma agenda de 5 encontros essenciais. O faturamento cresceu. A família respirou. A saúde voltou. Eu já vi profissionais que abriram mão de um logotipo famoso para trabalhar em algo que faz sentido. A renda estabilizou. O sono ficou pleno. A alegria voltou ao rosto. Eu já vi pessoas simples trocarem a compra impulsiva por uma prática diária de silêncio. A casa ficou mais leve. As contas continuaram as mesmas. E ainda assim a sensação de abundância se tornou real. Porque a abundância que interessa primeiro é a do ser. O restante vem como eco. Aceitamos a ilusão por falta de conhecimento e por costume. A cultura celebra a vitrine. A vitrine precisa de aplausos. O coração precisa de verdade. Quando a verdade ocupa o peito, a vitrine perde glamour. O consumo volta ao lugar de ferramenta. A mente volta a ser serva da consciência. O corpo descansa. A presença cresce. A alegria retorna. E é nessa alegria que a prosperidade encontra caminho para se manifestar sem barulho e sem dívida interna. O passo seguinte aparece quando essa alegria se torna estável. E então algo mais profundo começa a se mover por trás das escolhas de sempre. Eu quero que você imagine uma casa construída por dentro. Não falo das paredes. Falo da fundação invisível que segura tudo. Quando a base é feita depressa, a casa rende. Quando a base é feita de medo, a casa vaza energia por cada fresta. Prosperidade é a luz que atravessa essa casa e a torna habitável. Não é a lâmpada. É a claridade que o corpo sente quando a estrutura está íntegra. O materialismo tenta resolver rachaduras com tinta. Fica bonito por um tempo. Depois a umidade volta. A parede descasca. A pessoa culpa o clima. A pessoa troca tinta. A pessoa aumenta o gasto. E a base continua pedindo atenção. O que sustenta a casa não aparece no cartão. Aparece no peito em paz. Eu costumo explicar que a consciência se comporta como um prisma. Ela recebe a luz do todo e a distribui em cores que dão forma ao mundo. Quando o prisma está limpo, as cores se organizam em harmonia. Quando o prisma está coberto por poeira emocional, as cores chegam turvas. Dissonância vibracional é isso. É tentar construir futuro com cor embaralhada. A pessoa deseja abundância. A pessoa vibra preocupação. Ela diz que quer fluidez. Ela alimenta controle. É como tentar plantar um jardim usando sal no lugar de água. O gesto parece o mesmo. A intenção parece correta. O resultado revela a substância.
O jardim não floresce porque a substância está errada. O corpo denuncia essa diferença antes da cabeça. A nuca endurece. Os ombros pesam. O estômago fecha. A mente se acelera e pede garantia. A garantia é a bengala do medo. Ela promete segurança e rouba vitalidade. Nesse estado, o campo perde densidade e nada se sustenta por muito tempo. É a caixinha atuando. A caixinha ama a repetição inconsciente. Ela faz a pessoa rodar em círculo, se chamar isso de destino. Eu chamo de circuito de autossabotagem silenciosa. O circuito começa com ansiedade. A ansiedade cria urgência. A urgência de controlar o futuro faz a pessoa abrir mão da presença. Sem presença não há escuta. Sem escuta a intuição se cala. Sem intuição o próximo passo vira aposta com adrenalina e sem sabedoria. A falsa espiritualidade performática nasce nesse vazio. Ela veste palavras bonitas, se mantém o mesmo motor ligado no medo. A pessoa fala em luz com a garganta travada. Reza pedindo fuga do presente. Afirma abundância e trata o corpo como máquina. Isso não é espiritualidade. É fachada. Espiritualidade real é reconstrução da base. É artesanato interno. Lento o suficiente para assentar a pedra certa no lugar certo. Rápido o suficiente para não permitir que o medo vire dono da obra. Nesse artesanato eu olho para minha intenção primária em cada movimento do dia. Eu pergunto o que sustenta esta ação quando ninguém olha. Se a base for necessidade de validação, eu paro e recalibro. Se a base for alegria serena, eu sigo. A realidade responde à base e não ao brilho da superfície. Vou lhe dar uma imagem concreta que não é óbvia. Pense num músico que afina o instrumento após a apresentação e não antes. O público já foi embora. O teatro está vazio. Ele escuta cada corda. Ele corrige o que ninguém mais ouvirá. Por que ele faz isso? Porque ele respeita o campo que ficará vibrando no palco mesmo após o silêncio. Prosperidade acontece do mesmo modo. Não é o aplauso que cria a frequência. É o cuidado íntimo que antecede e sucede o gesto. Quando eu afino meu campo fora da cena, a cena se reorganiza a meu favor. Clientes chegam sem esforço teatral. Parcerias nascem sem barganha. O corpo sabe quando a música está certa. A mente aprende a confiar no que o corpo já reconhece. Metáforas são mapas. Então aqui vai outra que foge do lugar comum. Imagine um farol que não gira. Ele não procura navios. Ele está pleno em sua emissão constante. Quem navega sabe ler essa constância. Quem está perdido insiste em girar com o farol imaginário. Assim é a consciência quando dinheiro volta a ser mensageiro. Trabalho volta a ser expressão. Relações voltam a ser encontro. A forma recupera a alma quando serve à expansão do ser. Eu também vi como a falsa espiritualidade tenta ocupar o vazio. Palavras bonitas. Pressa por milagres. Medo disfarçado de fé. Eu escolho o caminho do artesanato interno. Um tijolo por dia. Uma escolha coerente por vez. O campo ganha densidade. A intuição desperta. As decisões ficam nítidas. Eu não compro a paz. Eu a pratico. E a prática silenciosa reorganiza tudo que importa. O pensamento inteiro é a chave que abre a sala seguinte. Não o pensamento ansioso por resultados. O pensamento que nasce da dignidade interna. Eu sustento uma pergunta simples. Qual é o meu próximo passo que preserva a minha alegria serena? Essa pergunta serve para amanhã difícil. Serve para o contrato importante. Serve para a conversa delicada. Eu não negocio meu eixo. Eu cuido dele como quem protege uma chama em noite de vento. A chama não grita. Ela ilumina. Se você sente que ainda falta muito, eu compreendo. A dor pode ser antiga. O cansaço pode ser real. Ainda assim, existe uma fresta de ar novo no momento em que você escolhe coerência no lugar da pressa, presença no lugar do controle, serviço no lugar da vitrine. A partir daí, a casa interna para de render. O corpo respira com mais espaço. A mente encontra silêncio que pensa melhor. O mundo lá fora recebe novas instruções. Parcerias se apresentam. Oportunidades corretas permanecem. As erradas se despedem com respeito. Eu encerro lembrando do essencial. Prosperidade é consequência de um estado que não trai o próprio coração. A fonte não está fora. Ela pulsa no agora que você sustenta.
Um agora que pode ser simples e ao mesmo tempo sagrado. Se este conteúdo clareou algo em você, eu te convido a continuar comigo. Inscreva-se no canal para receber os próximos capítulos dessa jornada. Deixe o seu like para que esta mensagem alcance quem precisa respirar de novo. E escreva nos comentários uma frase curta sobre o estado que você decide cultivar hoje. Assim, nós fortalecemos juntos uma comunidade que escolhe a alegria serena no lugar do barulho. Eu sigo com você, em silêncio atento, em presença viva, e a casa por dentro agradece.